Mano, eu tô literalmente cansado da porra toda, tá ligado? Eu tô cansado de tudo, mano. Acabei, velho. Tô cansado, velho. Tô cansado demais, mano. E só Deus, tá ligado? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mano. Um único, velho. Que, velho, eu tô cansado de várias coisas, mano. Né? E eu resolvi dar uma ressaca mental. Uma ressaca que eu. De tudo que eu acabei estudando esse ano, de tudo que eu tenho a agradecer. Não é nada a reclamar. O cansaço não significa uma reclamação. O cansaço é só um tempo de descanso, tá? Então, velho, acabou que eu resolvi, né? Eu falei, vou dar um descanso mental de tudo, dos livros, né? De toda a rotina produtiva que eu busquei muito esse ano. Né? Eu creio que de uns 365 dias eu fiquei uns 160, a maioria dos dias. Uns 170 a 200 dias aí. Eu fiquei muito tempo mesmo, todo santo dia colocando uma rotina produtiva em prática, colocando coisas em práticas para me aprender o melhor. Mas, velho, com o tempo, nesse final do ano, nesse final de dezembro, né, eu falei, velho, eu vou dar uma relaxada mental, vou dar uma relaxada mental. E isso piorou, velho. Isso piorou tudo, mano. Porque acabou me deixando mais cansado ainda, velho. Acabou me deixando mais cansado porque eu acabei o quê? Convivendo mais com as pessoas. Eu acabei me expondo mais pra sair, eu acabei me expondo mais pra ter conversas. E vem todas as decepções das pessoas, tá ligado? Vem todas as minhas decepções, mano. Eu acabei errando mais sobre os meus erros falhos como ser humano que eu tento melhorar, tá ligado? Que eu melhorei muito, velho. Graças a Deus eu melhorei muito. Mas eu caio, eu falho e eu erro, tá ligado? E foi literalmente isso, velho. Foi literalmente isso que me fez aí, né, voltar. Eu falei, não, eu tenho que voltar logo. Eu não posso deixar pra 1 de janeiro e voltar. É o famoso arranque automático. Eu aprendi numa atitude mental positiva. Eu falei, eu não posso, velho. Não posso mais dar uma relaxada mental. Porque eu não. Não dá pra mim. Não dá pra mim, velho. E às vezes, felicidade é só seguir em frente, mano. Às vezes a felicidade é seguir em frente, entende? Às vezes um término, às vezes coisas que a gente perde, não importa mais pra gente. É só seguir em frente, velho. Porque eu falei, velho, eu tô estudando demais, eu tô fazendo coisas demais, eu tô sozinho demais, acabei me aproximando muito de Deus, né? Graças a Deus. Mas nesse tempo que eu resolvi dar uma relaxada mental, velho, o mundo espiritual meio que deu uma caída muito grande, velho. Meio não, deu uma caída muito grande no mundo espiritual. Ou seja, coisas que já são dos meus princípios, já são das minhas virtudes, eu errei mais, eu caí mais, teve na própria tentação do pecado, no geral, entende? E isso acabou me complicando mais a minha mente, ou seja, eu tava cansado de tudo, eu tava cansado, eu falei, eu vou dar uma relaxada, eu preciso desse cansaço, mas eu tenho que dar uma relaxada. E foi pior, velho, cansou mais o meu cérebro, cansou mais a minha mente. E é, sei lá, um pouco complicado de falar, porque só de falar tá me dando dor de cabeça, velho. Vocês podem pensar que eu tô mentindo aí, que é a encenação do vídeo. Mas só de pensar tá dando dor de cabeça. Porque ultimamente foi e tá sendo muito difícil pra mim. Então o que foi que eu fiz? Quando foi ontem, dia 25, né, no Natal, Feliz Natal aí pra vocês. Né, no dia 25, eu falei, velho, eu tenho que voltar a ler os meus livros, né, e eu tenho que voltar a ter pelo menos um pouco de produtividade, né, nesses últimos dias até começar o 1 de janeiro. Eu falei, ok, vou gravar um vídeo, né, meio que dando uma desabafada sobre tudo que eu tô pensando, velho. E tá sendo aqui na hora, não tem roteiro, não tem nada. Tô falando na hora. E foi muito da hora eu ler um pouco, né, do livro, A Arte de Ser Feliz. Tava falando um assunto nada a ver do que eu queria, sei lá, ver de um livro na hora, mas tudo bem. O assunto era sobre crianças, né, com TDAH, com déficit de atenção. O assunto era literalmente sobre isso, mas não é isso que eu quero chegar aqui. E aí foi muito bom para abrir um pouco a minha mente começou a raciocinar mais, a pensar mais, porque eu já raciocino muito, velho, eu acabo sendo muito observador ao redor das pessoas. Eu acabo olhando tudo ao meu redor, os 360 da minha vida, sabe? Até eu mesmo. E como as pessoas são decepcionantes, eu prefiro deixar um pouquinho ela de lado, sabe? Ou seja, felicidade é seguir em frente. Felicidade não significa estar rindo à toa o tempo todo.
Às vezes isso não é felicidade, às vezes quantas vezes a gente vê um bebo, um noiado, e com todo respeito, né, velho? Eu não tô desmerecendo eles não. Mas quantas vezes a gente vê eles com um sorriso na cara, rindo, falando alegre. Alegre, né? Com todo mundo. Mas na real o cara não tá. O cara tá acabado em uma dor profunda que ele só consegue estender essa dor por um momento usando droga, bebendo uma bebida, né? E acaba sendo esse ciclo, né, dopaminético, né, na vida, pro resto da vida. Pro resto da vida. O cara fica assim, velho, até infelizmente morrer. Muitas das vezes, né? Muitas das vezes é isso. Ou seja, por exemplo, eu tenho que me afastar das pessoas para me sentir mais leve e mais feliz comigo mesmo. Mas tem pessoas que são necessárias na minha vida. Eu não preciso estar com um sorrisão na frente da minha mãe para mostrar que eu tô sendo feliz, porque eu tô feliz com ela, eu preciso da presença dela. Eu preciso da presença do meu pai, eu não preciso mostrar isso pro meu pai, estar com um sorrisão na frente dele, entende? Então, a felicidade nem muitas das vezes é estar com com aquele semblante de felicidade. Muitas das vezes não é isso, né? Muitas das vezes o cara quieto, que não mostra muito os seus sentimentos, ele segura uma casca grossa dos seus sentimentos, ele é um humano feliz, só que ele não mostra, entendeu? E muitas das vezes o cara que não segura a casca grossa é um cara triste pra caraca, é um cara que precisa de buscar validação no meio da galera, precisa de ter pessoas ao redor dele, precisa de estar ali rindo à toa o tempo todo. É o humano triste, é o humano que chega em casa se sente isolado, se sente acabado. Eu não, eu tô aqui sozinho em casa. E sozinho em casa eu me sinto bem. Muitas das vezes vem a necessidade de ter pessoa, vem. Muitas das vezes eu corro atrás de uma pessoa também. Mas muitas das vezes eu também corro atrás da minha própria companhia. E esse é o essencial, é o mais importante de tudo. E velho, continuando. Acabou que deixou a minha mente muito mais pesada mesmo, pesada de dar dor de cabeça, né, velho? É até meio estranho se você não entende o raciocínio psicológico, né? O raciocínio que eu quero falar. Mas se você entende, da hora, eu acho que você tá compreendendo o que eu quero falar. Quando a gente se afasta de todos os nossos hábitos bons, dá uma dor de cabeça imensa, velho. E você só começa a procurar felicidades momentâneas, não é mais aquela felicidade que você tá ali se matando de cansaço pra ter uma felicidade a longo prazo, sabe? E graças a Deus eu tenho a agradecer, velho, porque minha vida melhorou financeiramente. Melhorou. Eu não tô rico, né? Eu não tô o cara das melhores condições, eu tenho 19 anos e tenho muito a aprender, mas melhorou. A minha vida melhorou em um ano, melhorou demais. A minha mentalidade com 18 anos e a minha mentalidade com 19 é literalmente outra. A minha vida melhorou com ciclos de pessoas, melhorou muito mais. Por que melhorou? Porque eu resolvi me afastar das pessoas. Eu resolvi deixar as pessoas que têm a mentalidade ruim longe de mim. E quando eu voltei nesse final do ano, não estou dizendo que as pessoas que eu literalmente ando têm uma mentalidade ruim, mas elas não têm a mentalidade produtiva. Elas não têm a mente de sempre querer algo mais, sabe? Ela não tem a mente de pensar um pouco mais, de ter uma conversa séria, de ter uma conversa sobre emoções, sobre sentimentos, sobre empreendedorismo, sobre algo, sobre uma melhor gestão financeira, sobre uma educação financeira. Não, a conversa é só fiada, é sempre o tempo todo uma conversa ruim, é sempre o tempo todo uma conversa que cansa o nosso mental. E eu observando as pessoas ao meu redor estão perdidas. Sem perceber que estão perdidas, ela passa uma sensação de que não está. Ou seja, muitas das vezes eu vou me sentir perdido se eu andar com perdido. E esses dias que eu falei, não, vou dar uma relaxada mental de tudo, eu fiquei perdido, velho. Eu fiquei perdido porque a minha mente ficou futucando, ficou ali, velho, me maltratando emocionalmente e falando, não, velho, não dá mais pra ficar assim, tá ligado? Sai daí, mano, sai daí. Esse não é o seu jeito de relaxar o mental. Na verdade, tá prejudicando a habilidade que você aprende, tá prejudicando todo conhecimento que você já tem, entende? Acaba prejudicando você, prejudica suas virtudes e seus princípios, entende? Velho, e mano, é complicado passar por esse momento, velho, dá uma dor de cabeça imensa. Eu tô conversando com vocês aqui, esses tempinhos aqui, não sei se tem 3, 4, 5 minutos de vídeo, mas nesse tempo aqui eu tô com uma dor de cabeça imensa, só de pensar e só de falar, porque o peso e o fardo que a gente carrega de tentar se melhorar e saber que a gente somos um monstro,
acaba dificultando. E quando a gente já prendeu esse monstro da jaula, né? Prender esse monstro na jaula e a gente deixa ele solto por um pouquinho, sei lá, ele colocar um braço, ele colocar ali, colocar um pouco dele em ação, tudo pesa, porque você mudou, você não aceita mais o monstro, você não é mais um monstro, mas que você é um monstro que prendeu esse monstro, entendeu? Ou seja, você foi lá, você é um novo tipo de pessoa, você prende o monstro que você era, mas você tem um monstro dentro de si ainda. Se você vacilar, o monstro vai sair, entendeu? Então, às vezes, o caminho é seguir em frente, independente, velho. O que eu aprendi nesse tempo é que eu queria dar uma relaxada mental, só que a minha relaxada mental, né, pra minha mente, não vai ser mais da maneira que eu fiz, porque vai me prejudicar. Eu acabei, o que, vamos dizer, gastando dinheiro sem olhar a quantidade e a contabilidade que eu poderia gastar. Isso já afetou, porque eu passei o ano todo na linha. O ano todo eu sabia o que eu gastava, eu sabia o que eu colocava, eu sabia o que eu tirava. Nesse final do ano eu relaxei, eu acabei tirando e nem contando. Ou seja, as pessoas ao meu redor mudou um pouco a minha mentalidade só nesse período. Por mais que a minha mentalidade já tá afiada em algo, mudou, entende? Então tome cuidado das pessoas ao redor. As pessoas ao meu redor tirou um pouquinho a minha fé em Deus. Como? Minha fé em Deus é a mesma. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, velho. Só que eu fiquei um pouquinho afastado de ler a Bíblia. Eu acabei xingando muito mais, ficando com muita mais raiva, ficando com muito mais ódio, caindo em mais tentações, né, do pecado. Por quê? Porque no momento que eu permiti dar uma relaxada mental, eu permiti relaxar o meu espiritual. E relaxar da maneira negativa, não da positiva. E quando eu decidi relaxar da maneira negativa, não foi bom pra mim. Pesou mais o fardo, eu deixei o monstro sair. Vocês entendem? Eu deixei o monstro sair. E é complicado, velho. É complicado. Uma hora o monstro vai sair e você vai ter que aprisioná-lo de novo, né? É uma guerra com as nossas paranoias. É uma guerra que a gente tem. É a batalha de todos os dias. Você ganha e você perde. Você perde e você ganha. É o ciclo da vida. O ciclo da vida é esse. O sentido da vida, eu não sei. Eu não tenho a lógica suficiente para falar qual é o sentido da vida. Mas que algum significado sobre a vida é seguir em frente. Eu acho que essa é a melhor maneira de ser feliz. E não de uma felicidade momentânea. Não de um prazer momentâneo. Esse é um longo prazo. Ser feliz é seguir em frente, mesmo após várias coisas que passou pela nossa vida. É seguir em frente, velho. Eu preciso dar uma relaxada mental, sabe? Eu tava assim, eu preciso dar uma relaxada mental. Da hora, vai lá, dá sua relaxada mental, mano. Não era o que eu precisava, entende? Então assim, eu preciso dar uma relaxada mental, mas quando eu for precisar novamente, dar um sossego sobre tudo que eu tenho que fazer na minha vida, porque é necessário para mim, para o meu espiritual, para o meu futuro. Quando eu for relaxar, eu já vou relaxar de outra maneira. Não vai ser assim. Vai ser com os mesmos hábitos de uma forma diferente. Como? Não vou ler um livro ali que é sobre, sei lá, estratégias para ficar rico. Não vou ler um livro que é sobre o emocional e o mental. Vou ler um livro comum, um livro qualquer. Porque eu vou continuar no hábito e isso não vai pesar mais o fardo da minha mente. Não vai pesar como já pesa. Vai ser um pouco mais leve, entende? Tem aquele pingo de leveza, entende? Ou seja, você tem que continuar com os hábitos bons. Os hábitos negativos você não pode, porque os hábitos negativos acabam constatando as coisas antigas. E quando você está mudando, as coisas antigas não têm o mesmo valor. O valor é negativo. O valor é o inverso, o valor é o contrário. Então é isso que me fez observar, né? A mudança de mentalidade que eu tive, a mudança de atitudes que eu tive foi impressionante. Mas nesse final do ano eu dei uma relaxada e fiz as mesmas coisas que o eu antigo faria. Fiz as mesmas coisas, literalmente. E isso pesa, porque a gente vê a nossa evolução. E parece que quando a gente erra mais uma vez, quando a gente faz as mesmas coisas, a gente pensa que a gente não evoluiu nada. E é triste, mas eu tenho uma atitude mental positiva. Eu aprendi isso no livro também, pra você ver o quanto é essencial. Quantas vezes eu fiquei com dor de cabeça de não querer ler esse livro. Mas foi essencial. Ou seja,
eu mantive a atitude mental positiva em meio à negatividade que eu estava produzindo para mim mesmo, em meio à energia que eu estava produzindo a mim mesmo. Eu falei, não, preciso voltar ao foco de uma forma mais tranquila, já que eu decidi relaxar a minha mente. Ou seja, hoje é dia 26, 27, 28, 29, 30, 31. Eu tenho 5 dias para ficar tranquilo e depois voltar à minha produtividade. Mas nesses 5 dias eu vou ser produtivo de uma forma diferente. Entendeu? Positividade de uma forma diferente. Não só negatividade, velho. Não só prazeres momentâneos. Não só felicidade momentânea. Entendeu? Porque muitas das vezes eu prefiro estar silenciado no meio da galera. Porque eu não preciso mostrar a minha felicidade. E como eu citei lá no começo do vídeo, acho que foi no começo, na metade do vídeo, muitas das vezes estamos com um sorriso no rosto, mas triste, muitas das vezes estamos tristes, mas com um sorriso no rosto. Entende? Então muitas das vezes estamos silenciados, sem estar com um sorriso no rosto, mas estamos felizes. E o mais importante da vida não é ser feliz, tá? O mais importante da vida não é ser feliz. Se você pensar isso, você está errado. Você pode ser feliz arcando com suas próprias consequências de bondade. Ou seja, quanto mais você estuda para ser rico, para ter uma economia financeira melhor, para ter uma educação financeira melhor, quanto mais você investe, você perde dinheiro, você erra, você fracassa e você consegue aplicar e ganha. Você vai ter uma felicidade sim com o dinheiro, porque você vai conquistar uma liberdade de comprar coisas que você não compraria. Você entende a lógica? Então quanto mais você faz os atos de bondade, ser bom. Ser bom, velho, ser bom é saber que você vai ficar com raiva, que você vai errar, que você vai xingar, que você vai fazer alguma atitude que não vai prestar, que não é bom pra você, que não é o que você é. Mas você vai zerar tudo de novo e vai continuar paciente. Vai respirar e vai ir. Entende? Você vai respirar e você vai começar tudo de novo. Porque você tem uma atitude mental positiva. Você não deixa os seus erros te dominar. Mas os seus erros pesam. E enquanto você não treina o suficiente, enquanto você não luta o suficiente essa guerra mental, enquanto você não luta pra você mesmo, o peso vai, que você não vai nem sentindo. O peso vai chegando nas suas costas que você não vai nem sentindo. Porque você já aceitou esse destino. Então é isso. Seguir em frente talvez é a melhor felicidade. Talvez é a melhor felicidade. E lembrando que, pra mim, um dos significados da vida, não sentido eu não sei, tá? Mas um dos significados da vida é literalmente isso que eu falei. É literalmente isso. Seguir em frente. Seguir em frente. Talvez é a melhor felicidade. E lembrando que não importa ser feliz. Importa você ser feliz com os seus bons atos. É isso, rapaziada.